Fala pessoal, todos bem? Sejam todos bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal, que te dá bônus em dobro. O link está na descrição do vídeo para você baixar, ter 1xBet no seu celular, fazer o seu depósito e, claro, inserir o nosso cupom promocional Godoy1x para você resgatar bônus em dobro. Vai depositar 50, vai te retornar 100, vai depositar 150, vai te retornar 300, até R$ 1.500 você vai garantir com o nosso cupom aqui que é exclusivo Godoy1x. Você pode aproveitar futebol internacional, futebol europeu, jogos entre Milan e o Newcastle, além de PSG e Borussia Dortmund, tudo isso na 1xBet, claro, com o nosso cupom promocional Godoy1x. Bom, galera, que o Flamengo perdeu para o São Paulo por 1-0, pouco competiu e fez um dos seus piores jogos, né, de decisão, de final, ao longo da sua história, né, finais nacionais, a gente já falou, inclusive o link está aqui. Contudo, o Flamengo, ele não para por aí, né? Após o jogo, tem algumas declarações, tem algumas atitudes, tem alguns gestos, enfim, que acabam corroborando, né, como o Flamengo está abandonado. A verdade é essa. Estamos chegando próximo ao final aí de setembro de 2023 e o Flamengo encontra-se abandonado, à deriva, não tem comando nenhum. Essa é a verdade. E após o jogo, vou passar aqui para vocês algumas considerações que foram faladas. Vamos começar pelo o que deveriam comandar, não é isso? Primeiro pelos comandantes. Vamos começar por Marcos Braz. Declaração do Marcos Braz, abre aspas. Domingo a gente vai para o Morumbi com a história do Flamengo para tentar reverter e, claro, com o Sampaoli de técnico. Se o Marcos Braz usa esse, claro, com o Sampaoli de técnico, faz essa afirmação, essa certeza, então você pode ter a convicção que há a possibilidade que o Sampaoli não vá para o jogo da volta. O Marcos Braz já tá naquela também, já se tornou uma boia à deriva também nesse mar do Flamengo aí, né? Nessa tempestade que a onda vai levando todo mundo, o navio tá afundando, ele tá ali dentro de um bote, também completamente, não tá salvando ninguém também, mas tá completamente à deriva. E aí aquilo, né? O Marcos Braz falou, vai através da sua história, porque é isso, não tem nada de concreto, não tem nada objetivo para você se apoiar e falar, cara, vai dar por causa disso. Vamos então apelar à história, camisa, ao time, enfim, às cores do clube, mas é exatamente, tá perfeito. Se o Flamengo tivesse jogado razoável, a gente fala, pô, mas aquele lance, se a bola entra, não teve nada, não tem comando, não tem nada, é aquilo. Vamos ver o que vai rolar na decisão do dia 24 e é Flamengo, a história do Flamengo, né? Vamos ver se será suficiente para enfrentar e confrontar não apenas o São Paulo que não dá medo, não. É a incompetência, né? É o abandono do Flamengo, é a falta de comando, é a falta de planejamento. Esses são os adversários, né? Os verdadeiros adversários do Flamengo são esses, né? Ao longo do ano de 2023. Falando sobre deriva, falando sobre falta de comando, vamos falar para um outro que também deveria te comandar, Jorge Sampaoli. E aí, o Jorge Sampaoli falou: pensamos que o time carente de gols precisava de jogadores que tivessem essa capacidade. Normalmente, jogo com extremos abertos. Não tinha na direita, então coloquei o Gabriel para aproveitar o trio de ataque, mas não teve conexões. Eu acho que não precisava, certas situações que passa por essa do Gabriel, né, do Gabigol aberto pelo lado direito, o treinador com o mínimo de uma perspicácia para antever, você já consegue ler o que poderia acontecer ali. O Gabigol, ele tá com problema para jogar na dele. Já tá com problema para jogar na dele. Você vai colocá-lo numa função que vai exigir uma riqueza técnica ali, uma situação um pouquinho mais apurada, onde ele tem que também ajudar ali a construir, a se conectar com os companheiros, como ele bem usa. Não tá. Os jogadores do Flamengo estão muito mal tecnicamente. Vários jogadores do Flamengo estão muito mal tecnicamente. Alguns canelando mais do que outros. Alguns conseguem... Poucos, são raras exceções que conseguem ter uma lucidez técnica, mental sobre o jogo. E o Gabigol tá nesse grupo, esse enorme grupo dos caras que estão canelando tudo. E o Gabigol tem um agravante individual. Tá sem perna. Você vê nitidamente que tá sem perna, não ganha duelo de 1 contra 1, está sem perna. E o jogador, para fazer essa função, que é um pouquinho mais ali pelo lado, você tem que ter esse 1 contra 1, você tem que ter perna para conseguir criar alguma coisa. Ele não tinha nem para criar e nem para ajudar a desconstruir lá atrás.
Sampaoli falou que, abre aspas, quando o treinador sente que o time vai ganhar e não ganha, algo está errado e eu senti hoje. Sobre esse sentimento do Sampaoli, a única coisa que está errada, Sampaoli, é você ter tido um sentimento de que iria ganhar. Porque após o apito do árbitro, começou a partida, esse sentimento já deveria ter sido abandonado, não tem o porquê. Não tem o porquê. Muita crença e pouca efetividade. É muita questão abstrata, subjetividade e pouca coisa concreta. Não tem nada, não tem nada. O Flamengo era um deserto de ideias, abandonado. Sampaoli também fala que não consegui ainda aqui o que consegui em outros times. Em um ano difícil do Flamengo, chegamos aqui numa crise futebolística, muitas finais perdidas. Eu tentei e segue sendo a minha responsabilidade tentar até o final, mas está longe do que eu consegui em outros times. Sem dúvida nenhuma, o pior trabalho do Sampaoli à frente de um clube é o do Flamengo. E aí, na boa, eu acho que o Sampaoli que tem que explicar, eu quero ver a explicação de quem contrata e de quem assina, de quem bota lá a multa, de quem vai pagar a multa. Eu quero saber a avaliação dessas pessoas. De verdade, ali do Jorge Sampaoli, a gente já vê, ele vai, bota panos quentes ali e tal, dá uma valorizada numa questão ali, falta uma certa autoavaliação ali e tal. Eu queria saber de quem contratou, a verdadeira análise de quem contratou. Por que o Jorge Sampaoli fez o seu pior trabalho? Não tem nem característica de jogo do Jorge Sampaoli no Flamengo. Será que essa pessoa teria resposta? Será que o Landim, que é um entusiasta do Jorge Sampaoli, afinal de contas, se ele é um entusiasta é porque ele admira, porque acha bacana, e ele está vendo o que está acontecendo. Será que ele consegue dar uma resposta? Será que ele tem a resposta? Será que ele está conseguindo diagnosticar a resposta? Sem dúvida nenhuma, um dos piores trabalhos, o pior trabalho do Jorge Sampaoli frente de um clube, né, nesses últimos, sem dúvida, é o do Flamengo, que não tem nada, não tem traços nenhum do jogo, nem agressivo, o que teoricamente era aquilo que era, né? Pô, o Jorge Sampaoli tem um jogo agressivo e tal. Pra finalizar ali, né, o Jorge Sampaoli diz: tenho toda a esperança que nós vamos sair campeões. É muito, né? É muita esperança, mas é aquilo, né? Muita subjetividade e tal. A gente vê pouca ação, né? A gente vê muito discurso. E dentro dessa pouca ação, tivemos uma ação. Essa sim. Uma ação premeditada, uma ação que, assim, sabia o que ia fazer, como ia fazer, e mais do que isso. É uma ação que estava pensando na reação. A ação do Gabigol, que após o jogo, né, entra ali no vestiário, vai lá, toma aquele seu banho, não sei se suou tanto assim, né, mas enfim, foi lá, tomou o seu banho, e aí o Dorival Júnior tava ali na coletiva, né, falando ali sobre com a imprensa e tal, e o Gabigol faz, né, a questão de chegar ali na porta, chamar o Dorival, mandar um beijo pro Dorival. Gabigol não é idiota. Gabigol não é idiota. Ele sabe muito bem que as câmeras ali estavam posicionadas no Dorival, que as coisas estavam sendo gravadas, e ele quis passar um recado. O recado do Gabigol, ele fica muito claro de qual é. É o primeiro. O jogador hoje, ele, assim como o Gabigol, vários outros jogadores, eles não sentem assim, sentir derrota. Principalmente jogadores apoiados naquela cartinha super trunfo, como o Landim já trouxe várias vezes, o Marcos Braz, e o Gabigol, inclusive, falou há pouco tempo. A cartinha do super trunfo da conquista do passado. Então, assim, o Gabigol, quando tá lá, acaba de tomar o seu banho, vai lá, se penteia lá no espelho, vai lá, vai se arrumando. O cara não tá envergonhado pelo que está fazendo. Porque ele sabe que, eu fiz, eu sou. Então, assim, e a cobrança pra ele, ele sabe muito bem que existe uma certa blindagem. E ele sabe que hoje nem mais isso tem, não tem comando. O Flamengo tá à deriva. O Flamengo virou uma zona. Então, o Gabigol, até pelo aspecto moral, né, pela condição de eu tenho um certo pudor em não fazer isso, não tem mais nada, porque não tem nem quem vai... não, poxa, eu vou sofrer uma retaliação, uma puxada de orelha. Pronto. Já que a gente tá falando de mimo, já que a gestão do Flamengo, ela é paternal, o que o papai faz com o filhinho quando ele faz algo feio? Bota de castigo por 5 minutos, vira ali na parede, dá uma puxadinha de orelha, ele vai ficar sem videogame, né? Nem sem videogame o Gabigol vai ficar, porque não tem mais nada, não tem mais nenhuma relação hierárquica dentro do Flamengo. O Flamengo perdeu tudo, não tem comando, não tem ninguém, está à deriva, está abandonado. E o Gabigol faz questão de falar aqui, a minha ação aqui, um recado, está passando recado, passando recado. Então é isso, galera.
Esse é o ponto que o Flamengo chegou, né? Mas como o Landim já havia falado em algumas entrevistas anteriores, falou pro Benjamin, é reflexo do presidente, né? Do líder. Então, ele que falou isso, ninguém tá falando, foi ele mesmo que falou. Então a gente tá vendo mais reflexo do que esse. Agora, infelizmente, reflete muito dentro de campo, né? E aí pega, né? Ver o Flamengo jogando assim, ver o Flamengo não competindo, ver o Flamengo com esse ano, aí pega, né? Mas é reflexo dentro de campo. Beleza? Está refletindo dentro de campo, que é o reflexo, né, do planejamento, da mentalidade do Flamengo e daquilo que ele do processo do Flamengo. Beleza? Grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.